Oi, Lu, tudo bem? Olá, Conrado, tudo bom? Tudo jóia. Mais uma vez juntos, Lu, para o estudo do Mais livro uma. Pensamento e Vida, psicografado por Chico Mas Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? Estamos no capítulo 15, que vai falar sobre saúde, Lu. Quem chega, nunca teve problema de saúde na vida? Me fala, Lu. Conrado, e nesse momento que estamos vivendo uma pandemia, nada Pois é, melhor do que vem falar muito a sobre calhar, Lu. saúde. Muito, muito, muito. E chegamos no meio do livro, né? Exatamente Sim, no meio do livro, né? exatamente. Foi, Graças a Deus está fluindo. tá fluindo, graças a Deus, né? Tomara que a gente consiga, ao final, absorver o máximo e colocar nas nossas ações, né? Isso, O esse é o máximo que a gente objetivo. puder. Esse é o Não só ficar objetivo. na teoria, né? Com Tomara. certeza, Lu. Então vamos nos acalmar e fazer uma breve Vamos. harmonização? Sim, vamos lá. Então vamos, né? Relaxando um pouquinho, né? Nos sentindo no aqui e agora. E vamos pedindo, nesse momento, a proteção do nosso anjo da guarda, do nosso mentor, pedindo a espiritualidade superior que nos envolva, nos proteja, nos inspire durante o estudo e as reflexões deste capítulo. Que seja, graças a Deus. Graças a Deus, Lu. Graças a Deus. Então, Conrado, capítulo 15, saúde. Você sabe que é comportamento de professor, né? Eu gosto de ficar pesquisando. Eu leio alguma coisa, eu tenho que buscar mais dados, mais informações, outras fontes, né? E dessa Coisa de vez, professor. coisa de professor, né? Dessa vez eu fui buscar o que a Organização Mundial da Saúde define como saúde, né? Tá. E está assim, ó, Conrado, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença. Eu não fui muito a fundo procurar, mas eu acredito que em algum momento elas deve ter sido definida saúde como ausência de doença, né? E agora eles colocam como um estado completo de bem-estar. Bem-estar. Quem? Então, o que é bem-estar? Né? Físico, mental e social. Então, ter saúde é algo maior do que só não ter a doença, pela Organização Mundial da Saúde, né? É algo além do nosso físico, não é só o que se restringe ao nosso físico, né, Lu? Ela vai extrapola. Conrado, que bom que a Organização Mundial da Saúde pensa assim, né? Que bom que não fica só no físico, né? Que bom que extrapolou um pouquinho. Quem sabe, né? Isso precisa se refletir nos médicos, né? Sim, a Que gente enxerguem além do paciente, né? Além da doença, o paciente. Pois é, Lu. Hoje a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde, ela já aceita, né? E acho que até é homologado como uma atividade essas terapias alternativas, né? Como, por exemplo, prática de yoga, a prática do reiki, né? Reiki. São terapias alternativas, né? E que a própria Organização Mundial da Saúde e o próprio Ministério da Saúde do nosso país já tem como homologadas, né? Então existe o profissional, por exemplo, reikiano, que nada mais é do que aquele que transmite energia como um instrumento apenas, né, como nós fazemos no nosso passe, Lu. Então, capta Sim. as energias, né, do alto e transmite essa energia. Assim. Então, nada mais do que isso, e isso já está sendo entendido como uma profissão. Que bom. Então, é uma pena que algumas faculdades tradicionais ainda não adotem, ainda não aceitem isso. Alguns professores, algumas instituições tradicionais, tradicionalíssimas do nosso país,
ainda não aceitam. Mas elas vão, devagarinho vão aceitar, Sim, Lu, né? porque eu acho que a gente está num caminho sem volta, né? Eu É também acho. uma tendência, um entendimento maior hoje sobre os benefícios dessas terapias, né, Lu? E Sim, não tem como você lutar e brigar contra evidências, né? Então, com isso é uma certeza. corrente que não tem volta, acredito. Sim. E aí, Conrado, eu também fui buscar outras informações, né, outros dados, e olha, por coincidência, eu lembrei de um livro, pesquisei no livro, só depois eu falei, mas quem é o autor mesmo desse livro? Aí eu fui lá olhar, né? Psicografia de Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel. Falei, ah, meu Deus. Então a gente sai do Emmanuel e cai do Emmanuel, né? Para entender. É porque eu gosto muito dele como autor, e aí eu busco tem um monte de livro dele. E ele define nesse livro saúde de 2 pontos. Ele fala da saúde assim, ó, para o homem da terra, saúde significa o equilíbrio perfeito dos órgãos. Eu resumi, tá? A pergunta. A Tá. pergunta 95. Então ele fala como que se define saúde. Para o homem da terra, saúde é igual ao equilíbrio perfeito dos órgãos. Se os seus órgãos estiverem funcionando normal, para nós estamos saudáveis. Ele diz que para o plano espiritual, saúde é igual à perfeita harmonia da alma. E aí, esse capítulo aqui, ele vai discutir isso com a gente, mas lá na resposta dessa pergunta já está resumido, assim. O capítulo vai aprofundar um pouco mais. Ele fala, nessa resposta, ele dá assim, ó. Para a obtenção desta harmonia, da harmonia da alma, muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Ele já dá um alerta lá para nós nesse livro, né? Que é a harmonia da alma, que reflete, que é a visão do plano espiritual do que seja saúde, não descarta a necessidade da doença como remédio. Então, vamos ler o livro, né? E aí a gente Sim. volta um pouquinho, porque eu achei bem interessante e vai complementar o livro, né? O capítulo. Vamos lá. Ok? Então, vamos. Capítulo 15, saúde. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador. Bom, vamos parar nessa vírgula, né? Então, você chega numa casa e a casa está extremamente limpa, organizada, tudo flui. Você tem uma outra casa, né? É isso que ele está dizendo. A residência, ela denuncia, né? As condições da residência denuncia as condições do morador. Se é um morador zeloso, né? Se é alguém totalmente desorganizado, então você tem tudo entulhado, cheio de coisas. Ele fala, a saúde é assim, tá? Ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Então, se você cuida direito ou se você não cuida direito deste instrumento que você tem. Você entendeu assim, Conrado? Sim, é óbvio que ele não está dizendo para nós a respeito de padrões de casas, né? Sim, Ele está dizendo, sim, de como nós cuidamos da nossa casa. Você sim, pode entrar numa casa de um padrão melhor, Lu, e você perceber que as coisas não estão legais. Não há cuidado com a casa, as coisas estão bagunçadas, né? Não tem zelo. E você entra numa casa humilde e que é um cuidado com os detalhes, uma limpeza. Então, é uma analogia, né, com o nosso corpo, obviamente, né? O nosso corpo, que é a nossa morada, né, nessa encarnação que nós estamos, né? Então, o nosso corpo, como a nossa própria casa onde nós moramos, né, fisicamente, ela reflete o morador. Então, o meu corpo reflete o meu espírito, né? Reflete quem eu sou, né? Então, nós vamos poder entender no decorrer dos próximos parágrafos desse capítulo, e Emmanuel vai
conseguir desdobrar melhor, né, desenvolver melhor esse tema para a gente. Ele, ainda bem que não nos chamou de inquilino, agora ele já colocou morador, né? Então, vamos. Mas não deixa de ser inquilino, porque o preço, né, é sempre cobrado, né, Lu? É cobrado. Ó, a falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a repercutirem sobre a nossa própria instrumentação, nosso próprio corpo. Então, Conrado, ele faz para a gente, vamos pensar que é uma cartilha, né? Nós vamos reencarnar, ele fala, olha, as faltas que você comete numa encarnação, elas ficam gravadas na sua mente, né? E elas podem te deixar num estado de perturbação, como nós comentamos a quarta-feira, né? No nosso outro capítulo. E ele fala, e ao qual se reúne, não se reúne somente o seu arrependimento, mas também aquilo que você causou a outra pessoa, ele está falando de ação e reação, né? Aquilo que a gente causa a outra pessoa, ela se sente magoada e essa onda do sentimento dela vem para nós, não é? Então pode ser onda de pesar, ele fala de ondas de acusação e de quantos outros desencarnados ou encarnados que sentem a mesma coisa. Então, quando nós cometemos um dano, um erro, né, nós vibramos e trazemos para nós como reflexo vibrações daqueles que nós ferimos e de quantos vibram na mesma faixa que a gente. E isso, o que ele diz? Vai causar desarmonia na sua alma, no seu espírito, né? E essa desarmonia vai repercutir no seu corpo. Você entendeu assim? Sim. Tudo que nós fazemos na nossa vida, as nossas escolhas, nossas atitudes, né, refletem quem nós somos. E obviamente, Lu, que uma escolha errada, né, que pode de alguma forma nos prejudicar uma outra pessoa, ou prejudicar de alguma forma mais ampla, né, um contexto, uma comunidade, seja lá o que for, esse sentimento, Lu, que pode ser contraído enquanto nós estamos encarnados ou depois de desencarnado, esse sentimento de remorso, de arrependimento, ele provoca, né, uma desarmonia muito grande no nosso sistema biológico. Mas é óbvio que não é apenas arrependimento. O arrependimento pressupõe que nós entendemos que erramos, né? Eu compreendo que eu errei no que eu fiz. Muitas vezes nós erramos e não compreendemos que estamos fazendo errado. Mas no caso do arrependimento, nós presumimos que nós sabemos que erramos. Mas também, Lu, o sentimento de culpa, né, de pesar que nós carregamos, associado muitas vezes a processos de acusações, tem nada pior do que alguém chegar e falar para você, você é o culpado, se você que causou isso, apontar o dedo e você saber que realmente aquilo é verdade. Aquele sentimento de culpa, todos esses sentimentos, né, juntos, eles repercutem de forma muito forte nos nossos centros da alma. E isso nos deixa desequilibrados espiritualmente, né? Energeticamente, e repercute sobre o nosso instrumento, que é o nosso corpo. Né? É isso que Emmanuel está colocando nesse momento. Então, sentimentos de culpas que nós carregamos, né? Isso repercute fatalmente no nosso corpo. Com certeza. E não necessariamente veio de uma outra encarnação. Pode ser nessa. Não necessariamente. Né?
Porque às vezes a gente pensa, tudo é de causas de outras vidas. Não, às vezes é dessa que você Pode fez, ser que né? sim, como pode ser que não, né, Lu? A gente não sabe, né? E realmente, quando você faz algo para alguém, você se sente arrependido, a sua vibração muda, né? E ainda você traz junto da outra pessoa, é horrível, né? Quando a gente começa a pensar tudo que a gente pode provocar, e às vezes com uma fala, né, Conrado? Às vezes pode ser, como você falou, apontou o dedo. Às vezes isso daí já desencadeou tanta coisa que a gente não tem nem noção, né, que pode acontecer. Nós podemos prejudicar as pessoas os nossos próximos, né? Enfim, qualquer um, Qualquer com um. apenas pensamentos, Lu, Sim. né? Apenas o desejo do mal, né? A intenção do mal, né? Imagina que isso, como nós estudamos nos outros capítulos, essa realidade já está sendo construída psiquicamente por nós, né? E essa Sim. realidade que nós estamos inspirando e sentindo e vivendo, e obviamente aqueles que se relacionam com nós também estão tendo contato com toda essa psicosfera, né, que nós estamos criando. Você Sim. entendeu assim também? Entendi também, Conrado. Entendi. E é muito sério. Nós temos que pensar muito naquilo que a gente pensar no que pensa, né? E como nós agimos e como nós falamos, porque é complicado. Energia é uma coisa que você não segura, Vai né? embora. Emitiu, foi, vai embora. Ó, semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. É lógico que apresenta graus diferentes, né, Conrado? Porque nós falamos assim, até o sofrimento tem graus diferentes, cada um encara as coisas de uma forma, não é? E esse descontrole, né, vai depender muito do seu autocontrole, né? Quer dizer, às vezes a gente descontrola em um momento e você depois você consegue voltar ao seu controle. E algumas pessoas não, né? Então depende de como você mantém essa harmonia, né? Você volta para essa harmonia, você pode provocar lesões diversas. E aí ele vai começar a explicar para a gente, né? O que você entendeu Sim. disso? Mesma coisa? Eu entendo, Lu, que nós somos seres únicos, né? Não existe Uhum. no universo alguém igual a mim, alguém igual a você, Lu. Somos seres únicos, né? Então, significa, Lu, que somos diferentes, né? Então, obviamente que o mesmo padrão de descontrole nas pessoas, no grupo de pessoas, vai repercutir de forma diferente, porque somos pessoas diferentes, né? Sim, Isso com então faz certeza. muito sentido, né? Com Pensando dessa certeza. forma. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Conrado, ele usa um monte de termos técnicos aqui que eu acho que nem a gente precisa se atentar a ele. O que eu entendi é que, olha, esses sentimentos ruins, negativos, que trazem uma energia muito densa, eles vão gerar as células vão anular os recursos de defesa, ou seja, a sua imunidade despenca. Você perde a imunidade. Perdendo a imunidade, você dá acesso à ação de micro-organismos, né? O livro é tão antigo que a gente nem fala mais micróbios, né? São micro-organismos. Então, você dá acesso à atuação de micro-organismos. Patogênico é aquele micro-organismo que causa um dano, né? É um micro-organismo que te causa uma doença. Pode ser desde uma diarreia, né? Até uma infecção, uma bacteriana, uma septicemia, né? Nos órgãos menos habilitados à resistência, ou seja, cada um de nós, né, vai perder essa imunidade de determinado órgão, como você acabou de falar acima, né? Nós somos seres únicos.
Mas o que, que a gente extrai desse parágrafo é sentimentos menos elevados, e a gente vive, às vezes, encolerizados, a gente vive, às vezes, em desespero, nesse momento que tem muita gente entrando em desespero, né? Entrando por conta da doença que está aí. E olha, esse desespero, segundo Emmanuel, só vai nos prejudicar ainda mais, porque vai diminuir a nossa imunidade. Então, a nossa resistência ao ataque da doença. Você entendeu assim? A nossa condição emocional, ela vai refletir diretamente na nossa imunidade. É isso que Emmanuel está dizendo para nós. Então, quando eu vivencio situações particulares de muito desespero, né? Isso a gente pode trazer para os dias de hoje, em função da pandemia, que imagina quantas pessoas não se desesperaram, né? Quanta ansiedade, quantas incertezas, né? Provocou, principalmente no início, né? Que a gente não entendia muito bem como estava acontecendo, as consequências, como é que seria. Então, Lu, naturalmente, todos esses sentimentos, esses descontroles, essas desarmonias emocionais, elas vão repercutir no nosso corpo. E eu acho tão interessante que ele fala o seguinte, que essas desarmonias, elas praticamente anulam os recursos de defesa do nosso corpo. Né? Significa, Lu, que a nossa imunidade foi pro beleléu. Né? Então, quem garante a nossa imunidade é a nossa condição emocional. Isso é tão importante. De alguma forma, Lu, isso está começando, a gente percebe que está começando a ser estudado, a ser divulgado. Né? A gente, às vezes, a gente tem contato com artigos, né? Com pesquisas que falam da importância, por exemplo, de você se manter num padrão de mais positividade, né? Seja mais positivo, ria mais, ria mesmo, solte, se expresse, dê gargalhada, se entregue para o momento, né, Lu? Então, assim, e isso não é uma coisa, está sendo, assim, de certa forma, até bastante difundido, né? A importância da gente trabalhar o nosso lado emocional. Se nós não trabalhamos o nosso lado emocional, nossa imunidade cai, nossos recursos de defesa vão para o espaço e, obviamente, a doença se instala, né? Sem proteção. E aí a gente percebe que ele está dando um enfoque maior ao equilíbrio emocional do que a alimentação. A alimentação é importante, ele vai Por falar enquanto, lá na frente para sim, nós. Né, Lu? Por enquanto. Até então. Mas ele deixa. Até então a gente precisa comer, né? Mas você vê que a primeira colocação dele é o emocional, né? Sim. Conrado, deixa eu só fazer uma colocaçãozinha daquele livro Consolador, que no meio da obra ele fala assim, ó, o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. É o primeiro parágrafo. É o primeiro parágrafo, eu esqueci de... É bem mais ou menos a mesma coisa, né? Então, a minha internet toda hora está dando uma instabilidade aqui, tá? A sua também deve estar. O áudio tá legal, Lu, não se preocupa não, que o áudio está chegando bem. Que bom. É assim que muitas vezes a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Olha, Conrado, olha isso, quer dizer, a gente pensa, né, que vai tomar o remédio e vai curar, você vai curar o sintoma. Onde é que está a causa raiz, a causa primária, não é? É muito interessante, fala, olha, a causa primária está no desequilíbrio dos seus reflexos, desequilíbrio das suas emoções, desequilíbrio do seu comportamento interior, da sua calma, do equilíbrio, né? Muito. Lu, é isso Quer mesmo. comentar? Sim, é óbvio que
às vezes a gente se questiona, né? Por que que eu Uhum. desenvolvi determinada doença? Por que fulano? Sim, Por que ciclano? Não é? Um pois é. questionamento, muitas vezes, assim, sem respostas, Lu. Então, o Emmanuel está colocando para a gente que as doenças, né, elas são, em geral, a gente nunca pode ser absoluto em tudo, mas em geral, ela não é ela é só o resultado, né? Ela é o efeito de uma causa, né? Geradora Uhum. disso tudo. E essa causa tem a ver com os nossos reflexos emocionais que nós trazemos dessa vida e das vidas passadas, né? Ou Sim, seja, condições emocionais, né, que nós ainda não conseguimos trabalhar com maturidade. Nós ainda não temos a sim, maturidade de trabalhar processos de culpa, mágoas, né? Dificuldade de perdoar, sim. raivas que nós alimentamos, né? Isso aí, Lu, nós somos espíritos imortais, nós carregamos uma super história, né? Se a gente for pensar. Então, Lu, imagina o que nós não trazemos, né? Enraizados em nós de conflitos, de questões emocionais mal resolvidas, Lu. Com Então, certeza. essas sim são as causas primárias, né, das doenças que residem Sim. nessas causas primárias. Como você falou, alguém que, por exemplo, fica doente de câncer, ela passa por um tratamento dolorido, ela pode até sarar, mas se ela não trabalhar o emocional dela, né, pode ser que esse câncer apareça novamente. Ou apareça um outro tipo de enfermidade, né? Outro tipo de enfermidade. Enquanto você estava falando, Conrado, eu fiquei pensando nas pessoas que são extremamente irritadas, né? E que acabam desenvolvendo, ou por conta da irritação ou não, uma, como chama? Gastrite. Aí a pessoa toma antiácido. Toma antiácido, toma antiácido, toma antiácido, tô ficando bem. Só que ela continua estressadíssima, irritadíssima, pavio curto, explode com tudo, paciência zero, né? Adora, eu sou paciência zero. Paciência é zero, né? Mas essa pessoa da paciência zero, ela acaba tomando tanto antiácido e o antiácido não vai curar, porque ela precisa trabalhar aquela paciência zero dela. Vai Precisa ser fazer uma paciência mil. yoga, vai fazer uma meditação, que é a Então, melhor coisa, né, nesse e estado. aí, e ainda, Conrado, eu acho assim, ó, a meditação ajuda, maravilhoso. Eu para mim, né, me ajuda muito. O yoga eu nunca fiz, mas eu já ouvi vários relatos de que ajuda muito. Mas sabe o que eu fico pensando? Né? Na hora você está equilibrado. Mas se você for essa pessoa de paciência zero, né? Eu gosto de usar esse termo, eu usava muito nas minhas aulas. Tem gente que adora falar, aí fala, você acha que é bonito ser feio? Né? Eu tenho paciência zero. Não é bonito ser feio. Né? Porque essa sua paciência zero, a hora que terminou yoga, ou que terminou meditação, se você voltar àquele mesmo nível seu, acabou seu equilíbrio. O remédio só fez efeito ali, enquanto você estava fazendo meditação. Né? Se você voltar e continuar irritado, pronto, está desequilibrado de novo. Né? Então, Sim, é perfeita a sua colocação. aí vem a importância, é como o passe que nós falamos, né? O prato de sopa. Isso, Passa rapidinho, passa o efeito. A fome volta. exatamente. Então, vamos continuar, senão, né? Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Mitose, né? A gente vai lembrar de biologia, né? É um processo de divisão celular. As células se dividem, né, continuamente. Né? E aí os sintomas de depressão estabelecem, ao invés de delas dividirem, desagregam, elas se separam. Eu não entendo de medicina, não entendo de isso aqui, neurociência, sei lá, psiquiatria, né, Conrado? Mas nós estamos enxergando, através de Emmanuel, que a depressão, eles interferem, inclusive, na nossa divisão celular.
né? E você sabe lá, a gente falando do câncer, é uma divisão incorreta, né? Ela Isso. começa a dividir, separar e ela não morre, porque ela tem que morrer e ela não morre. Então, esses sintomas mentais depressivos podem estar, de acordo com o Emmanuel, né, interligados ali. Quer comentar? Sim, Lu. Todo estado de tristeza, né, como ele fala, depressiva, a depressão é uma doença, né? E é algo muito triste, Lu. É algo assim, muito Sim. sofrido, que para quem não nunca teve, assim, é muito subestimado, né? Mas pessoas que convivem com depressão é uma situação extremamente sofrida, né, Lu? Então, mas isso falando em depressão, mas a gente pode levar, falando em doença, mas a gente pode também entender depressão como é, situações, momentos, padrões de tristeza que nós carregamos em nós, né? E esses sentimentos, né, esses desequilíbrios que, como a tristeza, né, eles agem diretamente nas nossas células. O nosso corpo, ele vive uma renovação constante. O tempo todo as células estão lá se multiplicando, se dividindo. Que eu me lembro de mitose, as células elas se dividiam em duas células iguais, né? Então, Isso. aí o que acontece? No processo de desequilíbrio, essa divisão que tem um padrão, ela perde esse padrão, né? Que é o que a gente pode relacionar com o câncer, né? Que aí células, né? Que, por exemplo, que tem um padrão de um determinado órgão nosso, elas mudam esse padrão e se desassociam com aquela função. E aí gera esse tumor, que é essa célula diferente dentro daquele órgão que se multiplica rapidamente, Lu. Então, o que está colocando é que os padrões nossos de tristeza, de desequilíbrio, está influenciando diretamente no nosso organismo. Lá no na parte micro do nosso organismo, na célula mesmo, aquela parte menorzinha. Menorzinha. Vamos resumir assim, ó. Interfere no seu metabolismo, interfere no funcionamento dos seus órgãos, né? Ele fala, por outro lado, né, então agora ele vai falar, não é só a parte emocional. Importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Eu pensei assim, ó, tanto para muito como para pouco, né? Esse relaxamento. Ou você não se alimentar, e aí você vai ter toda aquela manifestação de, como chama que as meninas? Que as mulheres, não só mulher, mas sofrem muito disso, porque tem uma visão distorcida de si e vai emagrecendo, emagrecendo, porque não come. Dislexia, não, anorexia. Anorexia, isso. Então eu pensei tanto nesse lado de não se alimentar, e aí tem um tributo, porque todos os órgãos vão falindo, como também da obesidade, né? Então você não tem um equilíbrio ali na alimentação, relaxa, come demais, aí você pode, com a obesidade, desenvolver também uma série de doenças, que são os tributos que ele fala, né? Uma doença cardiovascular, né? Você pode ter triglicérides, astúrico, diabetes, uma série de doenças que, na verdade, o que são? Tanto mental como alimentar, interferindo no seu metabolismo, no funcionamento das suas células. Resumindo, Lu, viver não é fácil, não, viu? Vai ser difícil, imagina. Além da gente ter que cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas emoções, Lu, nós precisamos também cuidar dessa nossa morada que nós temos enquanto nós estamos nessa vida. Nós temos que nos alimentar direito, né? Então, assim, é óbvio que não é fácil você se alimentar direito, porque você tem que abrir mão de muita coisa, né? Você tem que abrir mão de prazeres na vida, Lu. Então, só que é um conjunto. Você quer ser uma pessoa saudável, então você cuide dos seus pensamentos, cuide das suas emoções, né? Olhe para o seu lado espiritual, mas também não se descuide do seu corpo, porque tudo que você faz com o seu corpo vai ser cobrado lá na frente.
né? Hoje, aqueles que são jovens e que se descuidam do corpo, Lu, lá na frente vai ser cobrado, e a cobrança é inevitável. Então, nós devemos, além de cuidar da parte espiritual, emocional, da nossa alimentação, também tem que ter atividade física. Então, Lu, ou seja, não é fácil. É muita coisa pra gente, Lu. Aí chega assim, que nem uma pessoa como eu, né? Que trabalhei a vida inteira dando aula de leite e derivados e não pode consumir nada de derivados. Olha então, só. Vai comer um pedaço de queijo para você ver o tributo de sofrimento que eu vou colher. Mas é assim, 24 horas depois, né? Então, não pode relaxar, né? Tem que cuidar. E, obviamente, que nós vamos ser cobrados, né, por coisas que nós fazemos nessa vida mesmo, né? Os efeitos da má alimentação, de uma falta de atividade física, Lu, vão ser cobrados já, nessa vida. Não vai esperar uma outra vida para ser cobrado. Agora. Né? Então, acho que tem tudo para trás, né? Aqueles antes do berço, aqueles que foram desenhados, né? Mas nós podemos cuidar para que ele seja, como nós falamos na último estudo, né? Que ele seja amenizado, né? Sim, seja amenizado. Com certeza. Então, vamos. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. Então, as nossas células, né, elas vão retratar aquilo que nós estamos nos alimentando. Então, imagina quando a gente consome, dependendo do que você consome, né, Conrado, ele vai chegar a putrefar dentro de você, gera odores, né? Então, ele fala, enquanto encarnado, que você tem que se alimentar, é natural que isso aconteça, né? Por isso que a gente tem que cuidar do que está ingerindo, né? Neste trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher assim de volta os resultados de nossa imprevidência. Aqui não precisa nem ser bactéria, nem bactérias patogênicas, mas no meu caso, né, a ingestão de algo que o meu organismo não digere, eu vou recolher de volta o resultado da minha imprevidência, que é as minhas enxaquecas sem fim, dor de cabeça e tudo mais. Mas eu fiquei pensando também, essa imprevidência pode gerar uma virose, uma diarreia, depende daquilo que você ingere. Se você está trocando, né? Você está colocando alimentos para dentro de você e você tem que ter todo o cuidado, todo o zelo com aquilo que você está ingerindo. Porque você pode provocar em você, olha, tem doenças assim, né? Uma salmonelose, por exemplo, né? Você come uma maionese e aquela maionese não estava em condições adequadas, você não leva em consideração e a salmonelose pode te matar, né? Então ele fala, você pode recolher de volta os resultados da nossa imprevidência. Eu pensei assim, Conrado, pensei um pouco na digestão, na putrefação da carne dentro da gente, né? Eu pensei nisso. O que você entendeu aí? Os nossos desequilíbrios alimentares, né, que normalmente são provocados por gula, né, desenfreada, por processos de ansiedade, eles vão repercutir no nosso organismo. Né, Lu? Eles vão repercutir diretamente. Eu gosto muito de pensar as coisas, Lu, de uma forma, buscando sempre equilíbrio. Né? Então, a gente sabe, Lu, que algo que faz bem numa determinada quantidade, em uma quantidade diferente pode te fazer mal. Então, eu acho que o que a gente tem que buscar no que se refere à nossa alimentação é sermos equilibrados, Lu. Equilibrados, né? A gente saber que que a gente pode comer, sim, algo mais calórico, mas com moderação, né? Seja moderado. Porque a gente não quer em relação a doces, não sei que você seja diabético, mas não tem problema de você comer um doce. O problema é você só comer doce, exagerar aquele doce,
Lu, você compreende? Então, a gente precisa ter hábitos alimentares mais equilibrados. Lembrando que quando nós nos alimentamos, nós estamos ingerindo, né, colocando para dentro de nós a energia, né, a energia, né, daquele alimento. Então, por exemplo, um alimento natural, né, a energia ali que está impregnada naquele alimento é uma energia muito melhor do que uma energia de um produto que foi industrializado, que passou pela mão de tantas pessoas, sabe-se lá que sentimento que essas pessoas estavam envolvidas, que ambiente industrial pesado, que, sei lá, e que vai impregnando, né? A própria questão da alimentação de carne, tem muitos vegetarianos que justificam também a escolha por não comer carne, justamente por conta da energia mais pesada, mais densa, né, que esses alimentos trazem, em contrapartida com alimentos como vegetais, como verduras, alimentos mais naturais, não de carne, Lu. Então, assim, o importante é que a gente busque sempre o equilíbrio. É essa forma que eu hoje enxergo a questão de alimentação. Eu também penso assim, nós precisamos nos alimentar corretamente, porque ali também está uma das parcelas para que a gente tenha saúde. Ele nos alerta, né? Nem equilíbrio, nem de mais, nem de menos, né? E saber escolher aquilo que você consome, né? E das energias, né, das carnes, há muito por conta do sofrimento na hora do abate, né? Sim. Então, mas vamos pensar assim, né? Não vamos nem defender a alimentação com carnes ou sem carnes, mas que a gente saiba fazer boas escolhas, né? E não ingerir em excesso, né? Todo excesso vai fazer mal, como também toda falta vai fazer mal. Precisamos ter um equilíbrio, né? Porque vai nos cobrar, sabe? Nós vamos falar assim, por que será que agora eu estou com ácido úrico? Porque você só comeu proteína a vida toda. Não é? Por que agora estou com diabetes? Né? Porque você tinha uma predisposição, óbvio que você tinha uma predisposição, senão não teria. Mas você descuidou do lado da sua alimentação. Então vamos. Mas não é somente aí, no domínio das causas visíveis, que se originam os processos patológicos multiformes. Bom, ele já fala. Isso aí até agora vocês estão enxergando. Não é só aí, dominando esse ponto, que a gente consegue resolver o problema. Isso. Como você disse, não é fácil viver. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Eu pensei que essas emoções doentias profundas, seja raiva, ódio, rancor, né? Aquilo que você tem ali arquivado, e vai gerar um estado enfermiço. Quer dizer, vai gerar, quer dizer, geram estados, é que vai lentamente, não é do dia para a noite. Isso vai ficando ali armazenado. É porque você passou raiva hoje, você já está doente amanhã. Pensa assim, isso vai armazenando dentro de você, né? Tá bem mais profundas, né? E aí vão gerar estados de doenças. Você entendeu assim também? Ele sintetizou tudo o que foi falado até então, né? Simplesmente ele resumiu, né? Que nossas emoções doentias, aquelas que estão mais enraizadas na nossa alma, né? Essas doenças, né? Essas emoções desequilibradas, elas que originam os processos patológicos. Ponto. Sim. Simples assim, Lu. A gente tem que partir desse princípio. Assim. Esse princípio. Olha lá, os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos. Então, aquele rancor, ódio, raiva, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando os serviços das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Olha,
Bom, vamos terminar, a gente fala do Murphy. É muito longo o parágrafo. Então, o que ele fala? O reflexo dos sentimentos, daquela raiva, né? Eles vão sendo transformados, vão sendo convertidos em ondas mentais. O nosso pensamento governa a vida que nós queremos, né? Então, vai sendo transformado em ondas mentais e voltam para nós mesmos. De que jeito? Tumultuando o serviço das células que estavam trabalhando com funções técnicas. Então, aquelas células que estão lá na nossa pele, elas têm uma função na pele e nós vamos tumultuar o trabalho delas, né? Então, aquilo que a gente armazena de ruim vai tumultuar, vai atrapalhar e aí pode desencadear uma doença na pele, pode desencadear uma doença nas vísceras, né? Na nossa medula, por conta de nós atrapalharmos a função dessas células. Você entendeu isso também? Dá para a gente voltar para os capítulos primeiros do livro, Lu, né, que explica para a gente o resultado, né, dos nossos pensamentos, né, de tudo que nós estamos sentindo, desejando, intimamente, verdadeiramente, porque a nossa alma não mente, nós podemos até criar personagens para a sociedade, mas internamente nós somos o que somos, né, Lu? Então, nós irradiamos, né, o tempo todo esses nossos sentimentos, né, através das nossas emoções, né, do nosso coração, irradiadas pela mente. O nosso corpo físico e o nosso próprio corpo espiritual, ele respira dentro desse ambiente, né? Dentro dessas ondas de vibração que nós emitimos. Nós somos a fonte, né? A fonte, ela está lá. Então, é o primeiro que sente tudo isso. Então, o nosso corpo está respirando. Se tudo que eu desejo ao outro, volta para nós. Não é que volta, já está em nós. Nós já estamos respirando. Se for coisa boa, Lu, nós vamos nos beneficiar. Se for coisa ruim, é óbvio que isso, como o Emmanuel fala, vai influenciar no desempenho das funções, né? De todos os aparelhos, os órgãos do nosso corpo biológico. Uma função correta, e aí a nossa emoção atrapalha o que ele tem que fazer. Aí ele trabalha errado. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações, que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados, que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Agora aqui ele fala várias colocações num único pedaço de parágrafo, né, Conrado? Porque ele fala, olha, se essa onda mental, esse reflexo cair no seu córtex encefálico, você pode ter, né, o que pode resultar assim? Você pode ter uma fobia, um medo, ou você pode ter alucinações. Ele fala, bom, agora esses reflexos, quando estão no córtex encefálico, eles podem também refletir aqueles que estão vibrando nessa mesma faixa. Tanto pode ser encarnados como desencarnados que vão potencializar aquilo que a gente está sentindo. Então, nós podemos ficar mais irados, né? Totalmente, como ele fala aqui, loucos, né? Uma loucura manifesta. E aí está um caso, né, de obsessão, né? Quer dizer, você acaba ficando alienado, sendo conduzido, né, por alguém e dá abertura para a obsessão. Embora possa parecer que você não tem nada. Você está uma pessoa sadia espiritualmente, mas você deu permissão através do seu desequilíbrio para que isso pudesse acontecer. Entendeu assim? É como o dial de um rádio, né, de sintonia da FM, né, Lu? Que a gente já comentou aqui. Nós podemos nos descrever, né,
pelo que nós sentimos, pelos nossos pensamentos, né? Isso descreve muito bem quem nós somos, né? Aquilo que a gente sente no íntimo da nossa alma, os nossos pensamentos, o nosso jeito, as formas de nós nos comportarmos, né? Então, isso define em nós uma assinatura energética, né? Essa é a nossa assinatura energética. E ela vai nos conectar, né? Conectar com todos aqueles que estão nesse mesmo padrão. E aí o que acontece? Uma superpotencialização de todos esses pensamentos, de todas essas emoções, né? Eu sinto um pouco, mas o outro sente também, aquele sente também. Nós estamos tudo ligados, sentindo tudo junto, Lu. Isso vira um monstro dentro de nós. Um monstro. E nós acabamos nos tornando refém dessas emoções, desses pensamentos. Por exemplo, um exemplo bem típico disso é o ciúme, Lu. O ciúme pode ser enlouquecedor e o ciúme ele desestabiliza de uma maneira muito poderosa, né? O espírito, né? Fazendo com que a pessoa ela comece a imaginar coisas e ela tome atitudes drásticas, Lu. Por quê? Porque ela já está vivendo aquele ambiente psíquico, emocional, né, de insegurança, de incerteza, de dúvida que o ciúme traz para a pessoa, que se associa, né, de uma forma invisível para nós, se associa com tantos outros, né, que estão nesse mesmo padrão emocional. E, obviamente, se a pessoa não se cuidar, isso aí potencializa e vai acabar desenvolvendo fobias, como ele mesmo fala, ou processos de loucura. Sim. E aí, como ele fala aqui, olha, foi perfeita a sua colocação dos ciúmes, não tinha pensado nisso, achei perfeita, porque eu fui pensando nas pessoas que perdem completamente o seu domínio do corpo, né? E acabam sendo influenciadas, sugestionadas por essa vibração que está na mesma faixa, como ele fala ali, as sugestões destruidoras. Né? Você pode tomar uma atitude drástica para você, né? Por conta, olha lá, como vamos pensar assim, chegou no extremo da pessoa se suicidar, né? Fala, nossa, mas o que aconteceu? Aí você vai pensar que tudo isso originou lá atrás, numa causa raiz, né? Que foram os seus próprios sentimentos, emoções, suas raivas, seus rancores, que foram te desequilibrando de tal forma, né, que você permitiu o acesso de outros seres que pensam como você, potencializou toda essa sua ira, você acaba ficando fora de si e quando vê, comete algo, como ele disse assim, né? Fenômenos de alienação mental, está fora de si, totalmente fora de si. Embora, aparentemente, a pessoa possa parecer normal, né? Mas ela está sendo subjugada. Né? Caiu alguma coisa aí, Conrado? Exatamente isso. Lu, deixa eu te mostrar aqui, olha, quem está aqui fez companhia para mim durante o estudo todo. Ela nunca tinha feito isso, ela pulou numa cadeirinha, sentou aqui do meu lado, ficou... Que gostoso. Mas perfeito sua colocação, Lu. Então, vamos lá. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Então, e aí ele fala assim, ó, o que a gente precisa? Né? Nós precisamos ter equilíbrio. Né? Eu comecei assim, ó, todos nós adoecemos, física, emocionalmente, com muita facilidade. Porque ter esse pensamento reto, eu até comentei com você offline naquela hora, né? Falei, olha, só Jesus que a gente sabe que não adoeceu. Né? Se você pegar livros, história, pega os evangelhos, não tem nenhuma passagem ali, pelo menos, que a gente saiba que Jesus tenha adoecido. Do restante, todo mundo adoece em algum momento. E o que eu fechei, assim, desse capítulo aqui, né? É importante a gente lembrar que ele fala, olha, se você não tiver esse equilíbrio, né, a sua alma adoece,
por falta desse equilíbrio, né? Então, se você não tiver o pensamento correto. E essa doença vai imprimir no aparelho, quer dizer, nós vamos somatizar a doença. Então, o que eu entendi? Que Emmanuel nos diz que a base da saúde é a harmonia interna. E para isso, a nossa reforma íntima é imprescindível. Porque nós podemos ter uma enfermidade cuja causa raiz está nos nossos sentimentos. O remédio que a gente possa tomar, e precisa mesmo, né? Ele cura o sintoma e não cura a causa. Então, por isso, ela pode voltar de uma outra forma, né? Então, eu tenho só um mal-estar no estômago, depois eu tenho uma gastrite, depois tenho uma úlcera, né? Se a gente não tratar aquilo que precisa. E o que eu fecho em mim, assim, de mensagem, é que o remédio eficaz para que a gente consiga ter saúde está na ação do nosso próprio espírito enfermo, que está aqui internado nesse período. Então, é a nossa atitude, a nossa ação. Então, conhecereis a verdade libertará. Então, já que nós sabemos que é o nosso pensamento, são as nossas emoções, é o nosso comportamento que vai auxiliar ou nos prejudicar, se nós já temos esse conhecimento, esse entendimento, nós precisamos colocar isso em ação. Acho que é isso. Nós precisamos. Perfeito. Acho que a palavra-chave é equilíbrio desse capítulo. Equilíbrio em tudo na nossa vida, né? Para a gente buscar o equilíbrio, né? Das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Tudo que ainda está mal resolvido dentro de nós, a gente precisa se esforçar no exercício do autoconhecimento. Não tem como buscar equilíbrio interno se a gente nem se conhece. A gente não sabe de nada de nós, né? Como você sempre fala, Lu, permita-se se encontrar com você mesmo, né? Alberto Almeida. Realize esse encontro, olhe para você, identifique, né? É importante que a gente identifique em nós as nossas dificuldades ainda, né? E também as nossas qualidades, porque temos tantas qualidades já, Lu, né? Então, é importante que a gente coloque em prática verdadeiramente na nossa vida o exercício do autoconhecimento, para que então a gente possa, né, sabendo onde que a gente precisa melhorar, substituir os comportamentos, mudar padrão de pensamento, tentar reagir de forma mais madura, né, às situações que a gente vivencia no nosso dia a dia, que nos causam mágoa, tristeza, frustração. Outra coisa legal, desse nosso capítulo, que fica para mim muito forte, é que a doença que nós contraímos nessa vida, ela é como se fosse um aspirador. O nosso corpo, ele suga as doenças da alma, as doenças do nosso espírito. Ele puxa essas doenças, Lu. E puxando essas doenças, ele nos oferece a possibilidade, Lu, de saúde espiritual, né? Muitas vezes, Lu, uma doença como câncer é resultado de todas essas confusões de emoções mal resolvidas, Lu, e que geraram desequilíbrios perispirituais em nós, né? Deformações, doenças, porque o nosso corpo perispiritual fica doente também, né? Sim. E o nosso corpo físico, como instrumento mais denso, ele puxa essas energias para ele, sugando as energias do corpo espiritual e possibilitando assim a cura, Lu. Então, é difícil, porque não é fácil lidar com uma doença, mas a gente também precisa ter um olhar um pouco mais maduro e um olhar mais bonito para isso. A doença é muitas vezes a oportunidade que Deus nos deu de nos curarmos,
espiritualmente, de curarmos a nossa alma, né? É a fase final do expurgo de algo que nós carregamos dentro de nós, enraizados há muito tempo. Sim. Então, eu acho que o recado é esse. Às vezes não adianta nos revoltarmos, né? Olha, por que que eu fiquei doente? Por que que eu passo por isso? Não, olhe com olhos mais belos, sabe? Olhos do coração. Tenta entender que pode ser a grande oportunidade que você está tendo. Faça a sua parte, se cuide, faça o tratamento, sare, que você vai ainda ter por tabela uma alma mais saudável também. Perfeito, perfeito. Eu estou pensando aqui assim, olha como essa cartilha é perfeita, né? Ela veio gradativamente nos preparando. Quer dizer, nos últimos agora, você nasceu, né? Você ganhou um corpo e esse corpo pode adoecer. Então, ele nos explica, né, por que que esse corpo pode adoecer, para nos alertar o que devemos fazer. Então, a ação, né, quer dizer, quem vai nos curar, quem vai auxiliar para que essas doenças não apareçam, somos nós. Ele nos alerta, né? É um alerta para nós. Tenha equilíbrio, cuide dos seus pensamentos, cuide da sua alimentação, se ame, né, acima de tudo, que com o seu alto amor, né, você vai buscar se entender, né, e vai buscar, se você se ama muito e você sabe que se você tiver esses sentimentos aí mal resolvidos, você vai se prejudicar, pronto, você já vai começar a pensar diferente, né, e agir diferente, né, a gente espera que a gente faça. Isso mesmo. Fechamos, Bom, né, Conrado? fechamos. Graças a Tranquinhos e Deus. barrancos, mas fechamos. Acho que não vai ter, Mas ninguém vai se incomodar de assistir 2 vídeos, né? eu acho que não, as pessoas vão entender, as coisas acontecem, né? E aí, imprevistos acontecem, e nós Pois estamos, é, né, com uma tecnologia nova, né? sim, E sim. interferências ocorrem também, né? Bom, Lu, E o obrigado pela próximo sua paciência, pela sua tolerância, entendimento de todas essas situações, tá? Como eu falo, tinha que ser você, a professora, né, que vai atrás de tudo, busca as informações. adoro. Obrigado por compartilhar Não, comigo esse momento de aprendizado. Lu, eu que gratidão agradeço a sua mesmo. companhia. Eu agradeço demais a sua companhia, a sua paciência também, a sua amizade. E vamos nos preparar, porque o próximo capítulo é sobre vocação, né? Bom, E ele vem muito interessante. interessante também, né? Então vamos, assim, agradecer a Deus, Conrado, né? Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer aos nossos mentores, né? Pela proteção que nós recebemos, pelas intuições, pelos auxílios, né? Agradecemos a paciência deles por não desistirem de nós. E agradecemos a Deus, nosso Pai Criador, por a oportunidade deste trabalho. Deus nos mantenha firmes e fortes, para que possamos continuar. Assim seja, graças a Que Deus. seja, Lu. Então, Obrigadão. graças a Até a Deus. próxima, Lu. Obrigada, até a próxima, viu? Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Lu. Tchau.